Imagina um soldado que volta da guerra cheio de traumas. Só que em vez dele ser acolhido, ele é totalmente hostilizado. Sem família por perto, os amigos já todos enterrados e uma cidade que decidiu que ele não é bem-vindo. O Rambo é o cara que teve que lutar contra todo mundo, mesmo sem querer briga com ninguém. E a ideia aqui é entender como o trauma íntimo de First Blood virou espetáculo de guerra nas continuações. E por que nessa indústria de brucutu dos anos 80 isso faz tanto sentido assim. Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo, se você estiver passando uma vassourinha na casa, ou quem sabe se você estiver arrumando o seu quarto, dando aquela geralzinha, ou então se você estiver fazendo aquele arrozinho no rápido pro almoço, não importa. O mais importante é a gente bater esse papo hoje sobre Rambo, esse cara que começou ali num drama pesado e denso e acabou virando o herói de ação dos anos 80, logo depois da vinheta. Dom, 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 down. Yeah. Eu reassisti Rambo recentemente por pura conveniência, porque eu vi que ele saiu lá na Netflix, ficou disponível e como tava fácil ali na mão, falei, pô, vou dar uma relembrada que eu nem lembro direito desse filme. O que tava mais fresco na minha memória era justamente o segundo filme, o Rambo 2, né? Que ele já é um heróizão de guerra. E nesse primeiro filme eu lembrava assim vagamente que ele era mais estrategista, assim, mas eu não lembrava direito o contexto geral do que rolava. E olha, que bom que eu não lembrava, porque aí eu pude apreciar direito esse filmão. Nossa, que filme bom! O Rambo é esse cara que ele foi pra guerra e voltou, mas ele voltou completamente traumatizado, completamente quebrado, depois de tudo que aconteceu com ele lá. E aí quando ele chega, ele aparentemente não tem nenhum parente, né? Não deixam isso muito claro, mas ele começa a ir atrás dos amigos que serviram com ele no campo de batalha e vai descobrindo um por um que todos eles já foram de arrasta. E aí ele chega nessa cidade para procurar um desses amigos que serviram com ele para acabar descobrindo que o cara também morreu, só que esse foi de câncer. E aí ele fica meio desnorteado, se sentindo sozinho, e tudo que ele quer é dar um rolê ali na cidade para achar um lugar para comer. Aí acontece que um policial vê ele, não vai com a cara dele, né? Naquela época dos anos 80, aí tinha um termo que eles usavam que era prender a pessoa por vadiagem, né? E o cara acha que o Rambo é um vagabundo, mas sem nem perguntar nada pra ele, sem nem desenrolar o papo. Aí mete o louco, fala, vem cá que eu vou te dar uma carona. Aí ele cata, leva o Rambo pra fora da cidade, fala, não volte mais aqui, essa historinha de sempre, né? Só que o Rambo fala, meu, só quero comer um prato de comida, aí me deixa, não tô fazendo nada de errado, tô aqui só andando, pipipipopopó. Aí ele vai batendo boca com esse policial e o policial acaba levando ele preso. Quando ele chega na delegacia, os policiais são todos uns pau no cu com ele, porque ele não fez absolutamente nada e todo mundo trata ele super mal, como se ele fosse um bandido mesmo, que tivesse feito alguma coisa muito grave. E o cara só tava andando pela cidade querendo achar um restaurante pra bater uma boquinha, né? Só que aí os caras começam a passar um pouco dos limites e isso ativa no Rambo um gatilho que faz ele ter memórias da guerra. Ele vai ficando cercado, vai ficando cada vez mais violento. E aí ele começa a reagir contra esses policiais. Nisso ele derruba vários no soco, né? Porque o cara é um soldado altamente treinado e dá fuga na delegacia, sai correndo de lá com tudo, rouba uma moto no caminho e aí ele se manda para meio das montanhas, lá no meio de uma floresta que tem lá, e a polícia tudo no encalço dele, tudo atrás dele, perseguindo. E aí alguns policiais mais despreparados que tomaram uma sova pro Rambo, fica um pouco assim de pavio curto, né? E quer pegar o Rambo pra matar ele mesmo, a troco de nada. E o cara só se defende deles, né? Só que do jeito dele. Nisso, acidentalmente, acaba morrendo um desses policiais e aí o cerco aperta, a polícia começa a chamar reforços e o Rambo se fecha no mato pra fazer o que ele sabe de melhor, porque afinal o cara era um boina verde, né? Um dos caras das forças especiais do exército. Então ele é todo estrategista, ele faz umas armadilhas pra pegar os caras com coisas da floresta, com elementos da floresta. E o filme vai se desenrolando em cima disso. A população da cidade, principalmente a polícia da cidade, tentando pegar o Rambo e o Rambo só se defendendo. Aí depois chega um general do exército lá, coronel, sei lá eu, que era chefe do Rambo, né, no campo de batalha. E o cara até tenta conversar com o Rambo pelo radinho lá, né, convencer o Rambo a parar, a se entregar.
Mas o Rambo tá meio transtornado das ideias, né? E tá todo mundo atrás dele naquela, e ele fica cada vez mais cercado, cada vez mais em modo de defesa, digamos assim. Esse filme é muito bom porque o principal elemento dele não é a ação, é o trauma desse personagem, é o drama que ele passa, porque ele não fez nada. Ele é um cara que, tipo, ficou fora do país servindo a pátria, e quando ele volta para os Estados Unidos, essa pátria não abraça ele, essa pátria não acolhe ele, e aí ele se sente muito mal com tudo isso, e a situação vai escalando cada vez mais rápido. O Rambo foi baseado num livro que se chama First Blood, que tem um tom um pouco diferente do filme, assim, né? Um pouco mais violento. O Rambo no livro mata mais gente do que ele mata de fato no filme, e o final é onde tem a maior discrepância. Porque no final do livro, o Rambo morre. O general lá, o coronel que foi resgatar ele, acaba matando o Rambo, né? Porque o Rambo não aceita a rendição, né? Ele realmente está deslocado da humanidade ali, do convívio com a sociedade, depois de tudo isso que ele passou. Só que no filme, eles deram uma alternativa bem diferente, que o Rambo se entrega no final. No filme até chegaram a gravar uma cena do Rambo morrendo no final, mas teve uma rejeição absurda do estúdio e nem foi pro ar. Mas aí, qual foi a carta na manga dos caras? Vamos deixar o Rambo vivo porque a gente pode tirar um dinheirinho dessa história ainda. E aí chega Rambo 2, A Missão. Nos anos 80 foi o auge desse movimento super patriota dos Estados Unidos aí nos filmes, né, no cinema em geral. Eram todos heróis assim, super musculosos, vilões bem definidos, bem caricatos, né? Era a América versus o mundo. Eram todas tramas de revanche, assim, onde os Estados Unidos finalmente acertava a conta com os inimigos, né? Os Estados Unidos sempre herói, os outros países sempre o vilão, para tentar fazer um reparo histórico no que aconteceu de verdade no mundo real, né? Que os Estados Unidos acabou perdendo a guerra do Vietnã. E aí a indústria abraçou isso de vez. O filme teve mais orçamento para explosões, essas coisas, uma trilha sonora mais marcante, os pôster é tudo Rambo sem camisa, todo besuntado de óleo musculoso, com muito menos ambiguidade psicológica do Rambo e muito mais missão mesmo. E o Rambo 2 usa exatamente esse gatilho emocional. Ele transforma toda a culpa e a frustração em uma missão de resgate, onde dessa vez ninguém fica para trás. E é aqui que se forma essa ideia de um exército de um homem só. No primeiro eles até ensaiam isso, mas é de um outro jeito, né? O Rambo é muito mais estrategista, ele prepara o terreno ali para receber os caras que querem matar ele. Aqui não. Aqui ele vai pra cima com a metralhadora na mão e um sonho na cabeça e mata todo mundo mesmo, um atrás do outro, sem dó. Acontece que para puxar a história do 2, o general do 1 lá volta para pedir pro Rambo fazer uma missão de reconhecimento. Ele tem que ir lá tirar fotos para ver se existem prisioneiros no lugar X lá. Só que quando ele vê que existem, ele desobedece ordens de todo mundo e organiza sozinho uma missão de resgate no melhor estilo de ninguém ficar para trás. É o molde perfeito do filme de ação dos anos 80 de brucutu. Esse é a definição de filme de brucutu. Rambo 2, dentro da proposta dele, é um filme muito bom também, mas completamente diferente do primeiro, justamente para ter essa imagem de passar pano para a guerra perdida, uma visão ali vitoriosa para os Estados Unidos, super patriótica e tal. E aí no Rambo 3, como os caras já estavam sem ideia, eles repetem mais ou menos a mesma coisa do 2. Só que ao invés dele resgatar prisioneiros, ele vai resgatar o coronel que recrutou ele, que ajudou ele lá no primeiro filme, blá blá blá, essas coisas. Ele vai pro Afeganistão, alguma coisa assim, aí enfrenta uns soviéticos, mano, aqueles inimigos bem caricato mesmo assim, só que dessa vez ele vai se juntar com uma turma para ajudar ele. Ele não vai ser sozinho nessa, mas é claro que ele vai ter todo o destaque, né? Esse 3 eu não revi ele, mas eu lembro que ele é o piorzinho de todos, assim, é o mais fraquinho, né? Até porque a fórmula já estava cansada, tanto que os caras usaram a mesma ideia do 2 de novo, só trocaram o lugar e os personagens que estavam sendo feitos de prisioneiros, só. O resto é praticamente o mesmo filme, só que pior. Aí depois disso, o Rambo ficou na geladeira por muitos anos e voltou de um jeito que, vou falar pra você, eu gostei bastante. Na verdade, eu não sei como esse filme aqui não é tão comentado, porque eu acho bem bom mesmo o Rambo 4. O lance é que ele volta pra esse tom mais tático que ele tinha no primeiro filme. E além disso, é muito, muito brutal mesmo. O Rambo tá recluso, vivendo isolado num país meio oriental, tipo Tailândia, alguma coisa assim, não sei se é Tailândia mesmo, mas o lance é que ele se envolve num conflito lá a troco de nada, só porque
os caras estavam sendo maldosos com pessoas inocentes lá e ele testemunha tudo. E aí começa de novo aquele cerco. E por incrível que pareça, esse filme aqui que já é, sei lá, 20 e poucos anos depois do primeiro filme, é o que mais se conecta com ele. Justamente por causa disso, dele ser mais tático, mais sujão de lama assim, mais brutal. Nossa, o Rambo aqui é pouquíssimas palavras e muitíssimos tiros. E bota tiro nisso, porque tem uma cena que eu acho maravilhosa, que ele pega uma metralhadora gigantesca lá. Eu não lembro se é. Eu não manjo muito de arma, mas é alguma coisa tipo .50, uma metralhadora gigante. E essa cena é maravilhosa, que o Rambo faz uma emboscada pros caras e simplesmente desce a bala em todo mundo e é muito brutal. Como uma arma gigante, ela passa arrancando pedaços dos caras, perna pra um lado, braço pro outro, rasga o cara no meio. Meu Deus do céu, essa cena é maravilhosa. Se você nunca viu o Rambo de 2008, é um filme que vale dar uma chance, porque toda essa parte tática dele, ele tá mais velho, mais maduro, né? Então ele se planeja mais, né? Ele escolhe mais os movimentos dele, prepara o terreno de novo, se mete na lama igualzinho no primeiro filme. Muito da hora. E aí nessa saga a gente fica assim, primeiro é um país que não sabe o que fazer com um soldado quebrado que volta pra casa, um drama pesado. Aí depois ele tem duas pegadas de ação com esse patriotismo extremo, o puro suco do brucutu mesmo, pra depois de muitos anos voltar pras raízes e ser aquele cara tático, aquele cara violento e quietão. Nossa, da hora mesmo. E você já assistiu os filmes do Rambo? Ou você deixa de lado porque pensa que é só mais um filme de brucutu? Se você pensar isso, vai no primeiro que você vai mudar de ideia rapidinho. Eu acho que o Rambo que mais se popularizou foi o segundo filme, e justamente por isso a gente tem essa imagem do Rambo sendo sempre esse herói de guerra, brucutu e tal. Mas não é bem assim que começou, não. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe. Manda para um amiguinho ou para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho.